Olá, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Renata Santiago, sou estilista, professora universitária do curso de Design de Moda na Unifor e no Centro Universitário Farias Brito, e sou consultora de imagem e estilo. Então, a convite da colega, professora Marília, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o que é moda, né, para mim, e como é a minha experiência com a moda, como é que eu crio, como é que eu faço moda, como é que eu vejo essa área, esse sistema, né, esse fenômeno tão complexo. Então, para embasar um pouquinho nossa conversa, eu separei aqui um texto, um traçado que eu escrevi para a gente poder seguir uma linha aqui de raciocínio. E, primeiramente, a gente tem que ver, né, que a moda, ela é uma teia, né? Eu gosto muito de pensar a moda como uma teia de sentidos e, ao mesmo tempo, a moda como um ser dotado de múltiplas funções. Então, seja como adorno, como pertencimento, como status, ligado à criação, né, à proteção. A moda ela sempre pode ser encarada como expressão do tempo, como expressão do indivíduo, como expressão da sociedade, da cultura, e não só como expressão, mas também a moda como produtora, não é, de cultura, a moda como produtora de um modo de ser, de um modo de viver, na medida em que ela, né, desempenha funções psicológicas, na medida em que ela é um dispositivo também de expressão da nossa subjetividade, da forma como a gente se vê, como a gente sente e mais ainda como a gente tece relações com o outro, né, dentro desse âmbito social. Então a moda ela também ela é vista como um fenômeno, e aí ela é um fenômeno que tem um momento aí de início, né, de aparição, de surgimento, que a gente pode pensar esse início aí no final da Idade Média, então início do Renascimento, quando a gente pensa, né, nessa luta entre burguesia, entre nobreza, entre essa necessidade de distinção, e aí a burguesia com seu status agora, com a conquista aí de um certo poder aquisitivo, queria se vestir igual aos nobres, e a partir disso os nobres mudavam o seu modo de se adornar, né, para se diferenciar. Então, é nesse momento, né, que inaugura-se também uma certa modernidade, que a gente pode pensar o surgimento do fenômeno da moda, né? E a partir disso a gente vê que a moda ela tem aí várias facetas e várias fases ao longo dessa história, né, que se inicia aí no final do século, mais ou menos, alguns historiadores falam final do século XIV, outros final do século XIII, de fato a gente pode pensar mais ou menos em 1470 como um marco histórico. Mas, ao mesmo tempo, a moda ela é um sistema, não é? Um sistema que se serve muito. Gosto de falar que a moda é mãe do capitalismo e é uma poderosa indústria também, a segunda maior indústria do nosso país, para vocês terem noção. E também um local aí de empoderamento, de geração de emprego, de criação, de fomentação. Então, vocês percebem que não tem como a gente ter uma definição do que é moda. Eu gosto muito também de pensar que para a gente entender o que é moda, a gente tem que olhar várias interseções dessa complexidade com outras áreas, né? Como a psicologia, como a filosofia, a sociologia. Então, a moda ela tem aí a economia, não é? Ela tem várias facetas e ela tem aí várias formas de ser vista, de ser encarada, né? Uma dessas facetas, a que mais me fascina, é esse lado artístico da moda, é pensar a moda como algo, né? Aí eu levo mais para a moda autoral, que é a moda que eu faço, que eu desenvolvo com a minha marca, que é o Moda para Mim. Então, essa moda autoral, ela já tem muito assim a missão, né, de expressar a memória do criador, as suas referências históricas, as suas referências de pertencimento a uma cidade, aos seus ideais, a sua ética, né, os seus valores políticos. Então, a gente fala muito que a moda autoral ela tem aí um viés artístico muito forte, porque o estilista de moda autoral ele tem um propósito, né? Ele tem aí uma voz que ele quer dar e que ele materializa, ele corporifica através da sua criação. Então, seja aí como a gente pode pensar a moda, né? A gente se expressa através dessa moda por meio de conceito, né, da palavra, do significante. Então, a palavra ela é muito forte aí nessa tessitura de se fazer moda. E aí a gente tem as cores, as texturas, as ilustrações, as colagens. Então, esse fazer moda, ele é um fazer muito híbrido. E é um fazer que está sempre em mutação, né? Eu gosto também de pensar a moda, principalmente por esse viés de ser
do seu sistema ser parte de um ethos, né, das sociedades modernas e contemporâneas e individualista, na medida em que essa moda ela articula também a construção de uma aparência, e é a partir dessa aparência que a gente tece relações sociais com os outros, né, e as relações também subjetivas com o nosso próprio corpo, tá? Então, essa moda ela é uma rede, né? Ela é uma grande teia de sentido. Ela é também uma possibilidade de ser, de se fazer, né? De se construir, de se esculpir um outro corpo através da minha aparência, que de formativa eu posso pensar ela como um locus de investimento, de constituição desse sujeito. Obviamente, isso também é muito explorado pelo consumo, né? E vocês estão estudando nessa disciplina o consumo, pensando muito o comportamento do consumidor. Eu falo muito isso em sala de aula, que quando a gente faz moda, a gente tem aí uma dupla responsabilidade, porque a gente tem que fazer esse processo, né, de troca e pelo consumo de uma forma bacana, sustentável, justo, né, justo economicamente, ambientalmente, socialmente, politicamente, culturalmente, e também saber que nós estamos dentro dessa roda, né? Mesmo quem nega esse sistema está dentro dele. Então, a moda, ela se escreve como um texto visual. E esse texto visual, ele é repleto de uma organização de sentidos. A gente pode também pensar que esse vestuário, ele é feito por 3 dimensões, né? Existe aí um vestuário muito ligado à questão do icônico, da imagem, da aparência, que é aquilo que a gente vê nas revistas, que é aquilo que a gente vê ali nos blogs, né, no Instagram. Então, a moda tem esse lado, né, da imagem, esse mito da imagem. Só que a moda também tem um lado aí, o vestuário, que é o seu aspecto real, né, o seu aspecto aí da costura, da modelagem, desse fazer, dessa tecnologia. E tem um outro lado, que é a moda escrita, né, que é a palavra. Então, para a gente ler a moda, né, e não sobre moda, essa gramática aí tem que estar muito bem escrita para que a gente possa decifrá-la, né? E aí me pergunto muito dentro dessa caminhada, como é que a gente, dentro de uma sociedade como a nossa, né, nesse culto excessivo da imagem pela imagem e dessa aceleração que a gente vive, e aí nessa ruptura agora, nesse momento de pandemia, como é que a gente pode gozar de uma escrita autoral, né, sobre o nosso próprio corpo, assim, como é que a gente está esculpindo esse corpo, a gente está sendo digerido por várias referências externas, ou a gente está, de fato, pensando essa construção de uma forma de dentro para fora, né? Nisso que eu acredito muito, assim, nessa construção presente, sabe? Nessa construção atenta, nessa escuta. E aí você já começa a perceber como a moda ela tem essa dualidade, na verdade a ambiguidade é o que rege o sistema da moda, né? A gente fala muito que a moda é esse sistema ambíguo, é esse sistema que ao mesmo tempo precisa e cultua o efêmero, mas que ao mesmo tempo tem um lado atemporal muito forte, né? Que marca, que designa, que desenvolve estilos, tradução de pensamentos, né? E aí, a partir disso a gente constrói um texto sobre a gente. Então é muito bonito a gente pensar que através das tramas, dos fios, a gente pode ir, fazer tecido, entrelaçar a nossa própria história dentro de um tempo através aí dos sentidos, né? Então, deixa eu ver mais o que eu podia falar para vocês. Eu queria indicar também um livro, que é O Império do Efêmero, escrito pelo Gilles Lipovetsky, que é um livro bem bacana e ele vai falar muito da moda como essa estética da sedução. Acho que tem muito a ver com a questão do comportamento do consumo e fala muito desses períodos da moda. E ele se debruça bastante sobre o período da moda consumada, que é essa moda dos anos 50 para cá, onde ele vai falar que toda a nossa sociedade ela é regida pelo sistema da moda. Então, é como se as relações sociais, né, elas estão ali muito também regidas, elas são regidas pela lógica da moda, que passa pela efemeridade, pela individualidade, pelo hedonismo, né, por uma desrazão aí vaidosa, pelo artificialismo também, tá bom? E tem um outro livro também, que é Moda Inconsciente, da Pascaline Navarre, que ela já vai falar a moda como essa função psicológica, que
que é um dispositivo aí que nos aponta esses modos de existir, né, através aí do nosso vestuário, tá bom? Então é isso, eu espero que tenham expandido um pouco essa percepção do que é moda. Eu acho que a questão da moda, ela perpassa, não é, a todos, é algo que todos fazem, é algo que todos vivem, que todos sentem, não é? Seja consciente ou inconscientemente. E é muito interessante a gente acompanhar também esse movimento da moda autoral, da moda ligada à arte na nossa cidade, que está muito ligada ao setor da economia criativa. Saber que Fortaleza é uma das cidades do design, não é, reconhecidas, e isso é uma conquista muito grande, que a gente tem um polo criativo muito forte no nosso estado, e que essa moda autoral ela quer justamente resistir à massificação, né? Resistir aí a um consumo desenfreado, a um consumo alienado, e a gente pensa muito essa conversa sincera, essa história que fala aí da cidade, do criador, das suas referências, pensando muito essa construção pautada na singularidade e na diferença, ok? Então é isso, eu me coloco também à disposição para qualquer dúvida. Um abraço e obrigada pelo convite. Tchau, tchau.